Entrou? Senhor, encontrei a ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Você já entrou? Vamos sim, vamos sim. Vou mandar pro pessoal que eu tô ao vivo, mandar pros meus amigos. Ah, você já entrou, não? Sim, Onde? no Instagram, TikTok, já estou entrando. É assim. Se rasgou, fez um vivo caminho. Dá pra ouvir? Nos plena comunhão. É Jesus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meus destinos por inteiro, tudo é teu. É Jesus, tudo é teu, Senhor, aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Cuidado, não tem Deus, ninguém. Como é que você está aleluia. ouvindo no TikTok? Mas você tá aqui, amor? No teu TikTok, não é? Tem que seguir? Ele partiu o pão, fez o vinho, deu na comunhão. Tá informando. Glória a Deus, boa noite. O véu se rasgou, fez um vivo caminho. Boa noite, queridos. Compartilhe essa palavra hoje, a palavra pro meu e pro teu coração. Quem tem caminhado junto com você? Quem você tem colocado do seu lado para caminhar junto com você? Hoje é essa palavra que Deus colocou em meu coração. Quem você tem colocado para caminhar junto com você? Estou também lá no TikTok ao vivo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica aí comigo. Deus abençoe, porque Deus, Ele é fiel, queridos. Ele não nos deixa ser envergonhados se nós colocamos Ele à frente. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, meu Deus. Glória a Deus. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração hoje, no texto de Mateus 24. Quem tem caminhado juntamente comigo e juntamente com você? Quem você tem colocado do seu lado? Porque nem sempre nós percebemos, queridos, quem está do nosso lado. Muitas vezes na caminhada da vida, por algumas situações nós vamos estar com a nossa visão fechada e não vamos entender. Mas Deus hoje te convida a olhar para Ele e Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai abrir a tua visão para tudo que Ele tem na sua vida, para as pessoas que têm que estar com você nessa caminhada, as pessoas que fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Deus vai falar cada vez mais ao seu coração. Quem tem caminhado com você? Olá, queridos. Vai colocando aí de onde você é, cidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Senhor é o Deus que fala aos nossos corações hoje, Senhor. Quem tem caminhado com você? E o texto vai nos dizer, naquele mesmo dia, 2 deles estavam pelo caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém. Eles estavam. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram.
E aconteceu que enquanto caminhavam, conversavam e discutiram, o próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles. Queridos, esse texto é maravilhoso. Ele vai falar de 2 rapazes que viram a morte do Senhor Jesus. E eles ficaram muito tristes porque eles acreditavam que, como Jesus era o Messias escolhido, ele viria para resgatar o povo e não ter morte de cruz. Eles ficaram ali tristes porque, ao ver Jesus morrer na cruz, eles ficaram também decepcionados e falaram: mas não é esse o nosso mestre? Por que ele morreu? Porque até então eles não tinham entendido que havia um propósito na morte de Jesus. E é por isso que nós aprendemos e entendemos com esse texto quem tem caminhado ao nosso lado. Esses 2 amigos estavam caminhando pelo caminho, conversando, mas como pode? Ele era Jesus, ele era o Messias, e como ele morreu? O que aconteceu? Por que ele morreu? Por que ele não se salvou? Por que ele não saiu daquela cruz? Porque em tudo Deus tem um propósito, queridos, na nossa vida. A Bíblia vai falar que um dos jovens era Cleopas, mas o outro jovem, a Bíblia não relata o nome dele. Eles estavam confusos, decepcionados, e quantas vezes nós estamos assim? Confusos, decepcionados, com coisas que nos acontecem, com amigos, né, que muitas vezes também nos machucam, pessoas próximas de nós. Porque, como eu sempre digo, nós não estamos livres de errar. Assim como erraram comigo, eu também errei. Assim como erraram com você, você também errou. Todos nós erramos. A diferença está o que nós vamos fazer de agora em diante. A diferença está, queridos, qual é o primeiro passo? Esses 2 amigos estavam ali caminhando, conversando sobre algo. Porque eles não estavam entendendo o propósito de Deus. E a palavra diz que enquanto eles caminhavam pelo caminho, apareceu Jesus. Só que eles não sabiam que era Jesus, porque a Bíblia mesmo vai dizer que eles estavam ali com seus olhos fechados. Eles estavam com seus olhos fechados e não entendiam que era Jesus o lado deles. Quantas vezes, queridos, você tem caminhado e Jesus está do seu lado, te dando livramento, cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos seus projetos, com os amigos. E Ele cuida de você e você não vê que Ele está ali. Porque nós, queridos seres humanos, temos a tendência de reclamar demais. E muitas vezes não conseguimos ver a grandeza da vida que está à nossa volta. Mas o convite de Jesus hoje é: filho, deixa eu caminhar com você. Porque tem pessoas que estão caminhando com você que não fazem parte do seu propósito. Filho, deixa eu te ajudar. Filho, deixa eu abrir os seus olhos para você ver que eu estou ao seu lado. Para você ver nos pequenos detalhes. Naquele momento qual você acorda pela manhã e talvez você nem agradeça. É Jesus que está ali com você. Deus está do seu lado, cuidando de você nos detalhes. Querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a sua história, eu não sei quem caminhou com você, eu não sei se alguém te feriu, se você feriu alguém, eu não sei se você foi decepcionado pela vida, pelas circunstâncias ou até por pessoas. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele não nos decepciona, Jesus, Ele não nos esquece, Jesus, Ele não nos abandona. Porque Ele é aquele que, independente das circunstâncias, independente do momento, Ele nos ama. O amor de Cristo, Ele é incondicionalmente. É um amor, queridos, que nós não precisamos fazer nada. Então certifique-se hoje da presença de Deus na sua vida, em todos os momentos, pelo caminho. Coloque Deus na sua frente. Se você sente essa necessidade, se você sente que há algum vazio, que há algo em você que você não consegue preencher com nada nessa terra, um vazio, queridos, que o dinheiro não preenche. O dinheiro é bom. Muitas pessoas vão questionar: porque o dinheiro não traz felicidade. Mas eu venho te dizer hoje aqui, claro que o dinheiro traz felicidade. Mas a diferença está em como você vai usar esse dinheiro. Porque o dinheiro não vai, querido, suprir as necessidades da sua alma com Cristo. O dinheiro, ele nos ajuda com momentos felizes, lugares que nós podemos passear com a família, pessoas que amamos, pagamos nossas contas, temos as coisas que nós sonhamos e precisamos, podemos conquistar honestamente. Mas ele não preenche o vazio da alma. E as pessoas hoje estão buscando tanto em coisas, em bens materiais e em pessoas, coisas que somente Jesus pode preencher aqui dentro de nós. É como eu sempre digo: primeiro em mim, depois através de mim.
Então deixa Jesus hoje fazer na sua vida. Deixa Ele tirar todo esse peso, essa ansiedade, essa dor, essa frustração, essa falta de perdão. Deixa Ele caminhar com você. Deixa Ele abrir os seus olhos para todo o propósito que Ele tem na sua vida. Coloque hoje, queridos, as suas decisões, os seus projetos nas mãos do Senhor e Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes da sua caminhada. Porque como eu falei, nem sempre nós conseguimos perceber quem está do nosso lado. Muitas vezes nós podemos olhar aquelas pessoas do nosso lado e pode parecer que são pessoas boas, mas às vezes não são. São pessoas que podem tirar você do propósito de Deus. Então por isso nós vamos perguntar, Senhor, quem tem caminhado comigo, abre os meus olhos. Jesus está dizendo hoje, filho, eu estou caminhando com você. Talvez você não esteja me vendo, como diz essa palavra. Eles estavam a caminho, esses dois jovens, a caminho de Emaús. Mas Jesus estava com eles, queridos. Eles achavam que Jesus morreu, acabou tudo, está tudo perdido. Não. Tudo que aconteceu, Jesus vai falar para eles, estava escrito, era para a glória de Deus, para que se revelasse o poder de Deus. É a palavra do Senhor. Desculpa, queridos, estou com bastante tosse. Era propósito de Deus, queridos, Jesus morrer naquela cruz por mim e por você. Então aqueles dois jovens, eles não estavam entendendo, porque o mestre que havia morrido, ele não era o Messias prometido, mas era propósito de Deus. Assim como é propósito de Deus na sua vida, aquelas coisas que você não entende. Peça para o Senhor hoje abrir os seus olhos espirituais e te mostrar o caminho. Te mostrar qual é a vontade dele, o caminho que ele quer que você percorra. Coloque o Senhor na direção hoje, que ele vai te dar uma direção segura. Ele vai transformar os seus desertos, queridos. Ele muda a sua história. Não desista, queridos. Escute hoje essa palavra. Jesus está caminhando com você. Peça para ele te fortalecer, para ele abrir os seus olhos espirituais. Porque a palavra diz que quando aqueles jovens abriram os seus olhos espirituais, eles entenderam o motivo pelo qual Jesus havia morrido naquela cruz. Porque até então os olhos deles estavam fechados. Gente, lembrando que eu estou no Instagram, estou ao vivo também no TikTok. Deus abençoe a sua vida que está aqui comigo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Muitas vezes, queridos, nós não vamos conseguir, a maioria das vezes, explicar as coisas que acontecem ao longo da vida, mas é como eu falei, porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade, né, de agradecer por coisas que nós não vemos. Às vezes, nós não agradecemos nem pelo que acontece, infelizmente. Mas quantos livramentos o Senhor tem dado, caminhado do seu lado e você não está vendo? Quantos livramentos o Senhor deu hoje para a sua vida? Quantos livramentos o Senhor colocou hoje no seu caminho e você não percebeu? Queridos, permita hoje que Jesus mude a sua história e caminhe juntamente com você. Porque tem pessoas que infelizmente não vão fazer parte do nosso propósito, não vão caminhar com você até no fim. Você não vai entender. E ainda assim, que Deus abençoe cada uma delas, cada um segue seu ciclo, cada um segue sua vida. Mas há um propósito, queridos. E quando Deus tem um propósito, muitas vezes Ele vai limpar o ambiente, vai limpar a casa, Ele vai limpar ao redor, Ele vai nos separar para um propósito. Talvez hoje você esteja sozinho, não esteja entendendo, mas talvez Deus já te separou nesse processo. Deus já tem te levado por um caminho e você não tem entendido ainda o caminho que o Senhor tem te levado. Mas eu quero te dizer que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. E o nosso Deus, queridos, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não erra. Em tudo, queridos, o Senhor tem um propósito para mim e para você. Então creia hoje, queridos, que por esse caminho que você vai, existirão pessoas que não vão caminhar com você. Existem pessoas que não fazem parte do seu propósito. Existem pessoas, queridos, que vão até um pedaço com você e não irão mais. Esses dois jovens estavam caminhando, mas não viram Jesus do lado dele. É por isso que eu digo, queridos, não adianta tentar buscar em coisas, em momentos e muito menos em pessoas.
coisas que somente Deus pode preencher na sua alma. Não tem como fugir, há um propósito nas nossas vidas. Nós podemos tentar de várias formas, queridos, mas quando o Senhor nos chama, queridos, nesse caminho, ainda que seja de dor, ainda que seja o vale, ainda que seja o deserto, queridos, não tem como você fugir. Só que uma coisa é certa, creia, o Senhor nunca vai te deixar, Ele vai estar sempre caminhando juntamente com você. Ele vai estar segurando na sua mão. Ele vai estar abrindo os seus olhos espirituais para tudo que Ele tem na sua vida. Cuidado, muito cuidado com pessoas muitas vezes ao seu redor, pessoas negativas, vozes que vêm para tirar você do foco da presença de Deus. É como eu sempre falo, Pedro, ele poderia nem ter começado a caminhar pelas águas, mas ele ouviu a voz do mestre. Quando Jesus disse, vem, ele ouviu a voz de Jesus e ele foi. Só que por um momento ele começou a ouvir vozes. Pedro, você vai cair. Pedro, não vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que estão perto de nós, mas questionam tudo, vê coisa ruim, vê negatividade, não conseguem muitas vezes ver a grandeza da beleza da vida, não conseguem reconhecer ingratidão, e aí, além de carregarem coisas, né, dentro de si que precisam ser libertas, elas ainda querem passar para as pessoas que estão em volta. Silencie seus ouvidos, silencie as vozes ao seu redor. Olhe para Jesus e entenda que nada no mundo vai preencher o vazio de uma alma. Coloque a sua vida à disposição de Jesus hoje e diga, Senhor, eu quero caminhar contigo nesse caminho. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero, Senhor, hoje ver o Senhor como esses dois jovens entenderam e viram o Senhor e entenderam que havia um propósito na morte do Senhor. Há um propósito, queridos, em tudo, queridos. Há um propósito, queridos, na nossa dor, nas nossas dificuldades. Há um propósito nos desertos que nós enfrentamos. Há um propósito, queridos. E creia que Deus, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. O Senhor não nos decepciona, queridos. Ele está sempre atento às nossas dores, às nossas preocupações. Eu não sei hoje a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei quais são as pessoas que estão do seu lado, mas coloque cada uma delas em oração e peça, Senhor, abra os meus olhos para todos aqueles que têm caminhado comigo, abra os meus olhos para que, se essas pessoas que estão caminhando comigo forem verdadeiras, elas vão suportar o meu momento de dor, assim como aconteceu com os amigos de Jó. Além deles não entenderem o momento que Jó estava passando, sabendo que Jó era um homem de Deus, a Bíblia fala honrado e justo, eles ainda se levantaram contra Jó, levantaram falso testemunho, falando para Jó assim, você deve ter pecado, você deve ter feito coisa errada, porque olha aí, olha o que você está passando. Satanás faz isso, ele envia pessoas para tentar parar o propósito, tentar nos envergonhar, tentar nos desonrar. Mas uma coisa é certa, queridos, Deus nos conhece. Aleluia, glória a Deus, Deus nos conhece. E é isso que importa, queridos. Eu não sei onde você mora, a cidade que você mora, queridos. Eu sei onde eu moro, eu sei as minhas ações aonde eu moro nessa cidade que hoje Deus me trouxe. E eu agradeço a Deus por estar aqui, porque eu sei que é propósito de Deus estar aqui. Porque Deus não me trouxe aqui por vontade própria. Deus fez com que eu viesse com o vento com a minha família. Então eu não sei onde você mora, o propósito Deus tem na sua vida onde você está. Mas em tudo devemos glorificar o nome do Senhor e ser canal de bênção. Porque aonde nós moramos, tem sempre alguém nos olhando. Tem sempre alguém nos vigiando. Então, embora eu não te conheça, eu quero te dizer que o meu Deus, o meu Jesus, Ele te conhece em todos os lugares que você vai, Ele sabe onde você está. Ele sabe seu nome, seu endereço, porque a palavra me diz em Jeremias que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Então, por que você teme? Por que você tem medo? Se Ele te conhece, se Ele é o Deus sobre todas as coisas, queridos. O nosso Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele te conhece, queridos. Ele te conhece, Ele te ama. E Ele tem um propósito para a sua vida. Por isso eu quero te dizer, queridos, hoje, não desanime nessa caminhada. Por mais que seja difícil. Quantas vezes nós vamos caminhar e não vamos estar enxergando que Jesus está do nosso lado? Não, mas nós vamos sentir a presença dele como refrigério na nossa alma, curando as nossas feridas, as nossas dores, trazendo essa paz de Deus que excede todo entendimento.
Porque, como eu falei, não adianta, queridos, tentar mascarar as nossas dores com coisas externas da vida. Não adianta. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, queridos, de nada adianta. Coloque a sua vida hoje à disposição do Senhor. Não deixe nada, nem ninguém frustrar os planos que Ele tem para você. Os planos de esperança, de paz. Não deixe que os momentos difíceis façam você parar. É isso daí. Deus, queridos, Ele ouve as nossas orações. Pode ser que Ele não vai atender da forma que nós queremos, mas Ele ouve e Ele vai atender da melhor forma, porque pense bem, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus, queridos, que meu Pai, Ele está no ontem, Ele é dono do tempo, das estações, mas Ele está no hoje e está no seu e no meu amanhã. Será que esse Deus que não deixa as aves do céu pereçam, nem passe fome, Ele não vai cuidar de mim, de você que somos filhos? Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele sabe dos momentos difíceis, mas os momentos difíceis são para nos forjar, como eu disse ontem, somos passados pelo fogo, queridos, para sermos purificados em Deus. Somos passados pelo fogo para ser transformados, e essa graça, esse favor imerecido, queridos, que está sobre a minha e sua vida, que faz com que nós não vamos desistir, porque é a presença dele que nos sustenta. Envie essa palavra, compartilhe essa live com alguém, diga, é a presença dele que caminha com você, é a presença dele que faz diferença. Não chore mais pelo que se perdeu, não chore mais pelo que passou. Quem nunca chorou por algo que perdeu? Quem nunca chorou por pessoas que você perdeu ao longo da caminhada? Mas tá tudo bem. Jesus, ele fica quando todo mundo se vai. Jesus, ele não te deixa porque ele nos entende, ainda que nós erramos e falhamos, ele fica. Ele fica comigo, ele fica com você, ele te traz essa paz, ele tem palavras de vida eterna, ele tem palavras de esperança, ele tem palavras de bênção para você, porque a palavra dele nos diz que ele é a palavra de vida. Ele é a verdade, que nós precisamos nesse mundo de dor que nós vivemos, que muitos hoje não entendem que nós estamos passando. Ele é a nossa fortaleza, queridos, ele é o refúgio bem presente nas tribulações. O nosso Deus é aquele que, enquanto nós dormimos, ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos detalhes, todas as coisas que você colocou, queridos, nas mãos do Senhor não estão esquecidas. Porque ele não se esquece. Porque ele te conhece pelo seu nome. Então coloque-se à disposição do Senhor, caminhe hoje nesse propósito com o Senhor, coloque ele do seu lado, ainda que você não entenda como esses jovens não entenderam a morte de Cristo, mas nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer e confiar. Não adianta tentarmos dar uma ajudinha para Deus, queridos, ele não precisa da nossa ajuda. Sara foi tentar ajudar Abraão, e acabou gerando Isaac, e acabou gerando Ismael. Ela não conseguiu esperar por Isaac, era o filho da promessa. E veio Ismael. Ismael significava dor, sofrimento e contenda, porque ele veio, porque Sara quis ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Oh, glória, Belém do Pará, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe cada um de vocês. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência e entender os processos, paz do Senhor, que nós estamos passando. Entender que cada processo tem sim um motivo, cada processo nos forja, trabalha em nós. E aí nós ouvimos tanto, mas quem suporta o processo vive o propósito. É porque esse processo, queridos, muitas vezes nós já estamos vivendo o propósito e estamos esperando algo grandioso acontecer. Estamos esperando passar na televisão, estamos esperando milhões de seguidores. Não é isso, Deus nos chamou diferentemente cada um para um propósito. Talvez o que você esteja fazendo hoje, que eu não sei, é o exemplo, você já esteja vivendo parte desse processo. Parte do seu propósito você não entenda. Aonde Deus te colocou hoje, queridos, você pode fazer a diferença. Aonde o Senhor te colocou hoje, queridos, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você pode ser um canal de bênção, queridos. Você pode ser luz em meio às trevas, um canal de salvação. Por isso que a obediência é muito forte na Bíblia, porque o obedecer é muito melhor do que sacrificar.
Talvez hoje você esteja aí com seus olhos fechados, tentando entender algo que você não entenda. Peça para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Esteja atento, queridos, à voz do Senhor e à sua presença, porque a presença de Deus, queridos, não nos causa dúvida. Quando Ele faz por completo. Ele coloca diante de nós um caminho no meio do mar. Você ainda vai duvidar que é Deus? Ele faz, queridos. Ele faz infinitamente mais. Ele é esse escape que nós temos em todo tempo. Deus de promessa, Deus de verdade, Deus de aliança. Não há outro como esse Deus. A palavra dele não nos traz dúvida, queridos, porque ele é o Deus fiel. No versículo 32 disseram assim, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele ia pelo caminho e nos falava? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele viram a Jesus. Eles caminharam com Jesus pelo caminho, mas os olhos estavam fechados. E Jesus, conversando com eles, perguntaram: por que vocês estão tristes? E eles falando: porque Jesus morreu na cruz. Mas era Jesus que já estava ali, queridos. Jesus está com você onde você está hoje. Jesus te conhece. Peça para Ele abrir os seus olhos. Caxias, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Também sou aqui do Paraná. Deus te abençoe. Queridos, eu não sei o que hoje tem causado dúvida no seu coração, mas pelo amor de Deus, Apocalipse 3:21, abre o seu coração, abre essa porta para Jesus, o nosso mestre, entrar. Abre logo esse coração, deixa ele fazer morada, deixa ele limpar, tirar os seus medos, as mágoas, as dúvidas. Deixa ele afastar do seu caminho, se tiver alguém para afastar. Faça uma limpeza espiritual. Deixa Jesus controlar o seu barco, queridos, porque você pode estar no meio de uma tempestade hoje, brigando consigo mesmo e não entendendo, mas você não está sozinho. Jesus está no meio dessa tempestade com você. Então somente peça para Ele abrir os seus olhos espirituais. Senhor, eu não posso, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Esteja atento a ouvir a voz de Deus. Esteja atento, queridos, a obedecer a voz do Senhor, porque a voz dele não nos traz dúvida. Ele é fiel. Se Ele prometeu, queridos, Ele vai te cumprir na sua vida se você permanecer. Paz do Senhor. Lembre-se, queridos, vão vir muitas vozes para frustrar o nosso propósito no meio da caminhada. Por isso é importante você saber quem caminha com você. Pessoas que vão estar do seu lado, podem parecer bênção, mas vão estar ali, negativando as promessas de Deus, trazendo coisas ruins, tentando te confundir do propósito, que não vai dar certo, você não vai conseguir. Cuidado com os maus exemplos que vão querer tirar você desse caminho do encontro, esse caminho com Cristo. Porque, querido, algumas pessoas usadas pelo inimigo vão vir para tentar nos confundir. Mas a palavra nos diz que a nossa guerra, queridos, não é contra sangue nem a carne. A palavra nos diz que a nossa guerra é contra principados e potestades. Ele está trabalhando, creia. Creia sim, queridos. A nossa guerra é espiritual, não é contra pessoas. Mas, infelizmente, queridos, muitas pessoas hoje têm se deixado levar por esse caminho do engano. E nós não estamos falando de religião hoje, mas nós olhamos para o mundo hoje, muitas pessoas que estão perdidas, como aquele filho pródigo, dentro da casa do Pai. Porque entram no templo de Deus hoje, na casa do Pai, a passeio. Muitas vezes, movido o coração, eu vou passear hoje na igreja. E a palavra que é para vivificar o culto parece, infelizmente, mais apresentação. A palavra, querido, que nos limpa, a palavra que nos purifica. Deixa Deus, essa palavra, mover a sua vida hoje. Deixa essa palavra te limpar. Busque uma igreja, busque um lugar, um ponto de culto. Não estou falando de religião, busque a Jesus, ouça essa palavra que traz vida para nós, não há outra palavra, não há outro caminho. Você pode tentar contender, você pode não aceitar, a ciência pode tentar provar o que for, mas não há outro como o nosso Deus. Ele é o Deus, queridos, que está acima de todas as coisas. Entenda, queridos, tem muita gente perdida hoje na igreja como filho pródigo. Estão dentro da casa do Pai, sabe que tudo é teu, porque nós somos herdeiros.
A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, você passa de criatura para filho. E filho é herdeiro da graça, herdeiro da misericórdia, herdeiro do poder, dessa palavra maravilhosa que transforma a nossa vida. Você é filho de Deus. Não deixe que ninguém diga o contrário para você. Quando vier essas pessoas, essas vozes para tentar parar você, dizer que não vai conseguir, que não vai ter jeito, diga: eu sou filho de Deus e eu estou nesse caminho, caminhando com Cristo, e eu sei que o meu Jesus Cristo vive e pela minha causa Ele vai se levantar. Eu creio, Ele está aqui comigo e com vocês. E Ele conhece as minhas e as suas preocupações, e nós colocamos tudo diante dEle hoje. Aonde você estiver, queridos, foque o seu pensamento agora em Cristo. Foque o seu pensamento em Jesus. Coloque a sua vida à sua disposição. Não olhe, queridos, para um lado, para o outro, pensando: eu estou perdido, o que eu vou fazer? Não. É o nome de Jesus, nome sobre todo nome, que tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Porque Ele é poderoso para fazer. Muito mais do que eu penso, Daiane, muito mais do que eu posso, porque eu olho para mim, a Bíblia fala que eu sou mal, a Bíblia fala que, meu Deus, se não fosse Jesus na minha vida. Mas é Ele que nos alcança, é Ele que nos transforma, é Ele que muda a história. E é Ele, queridos, que trabalha nesses processos que nós falamos que dói, para trabalhar em nós, para forjar o nosso caráter como a imagem e semelhança deste Jesus Cristo, queridos. Ainda que o homem falhe, ainda que o homem minta, ainda que o homem, queridos, nos abandone. Lembre-se, queridos, Deus, Ele não nos abandona. Não culpe Deus pelas coisas que aconteceram na sua vida. É difícil dizer que Deus tem um propósito em tudo quando nós principalmente perdemos alguém que nós amamos. Mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito em tudo. Jesus, queridos, Ele sempre nos avisa, nos dá sinais, Ele envia pessoas para falar aos nossos corações. E muitos ainda vão dizer assim: Senhor, naquele dia, mas eu não ouvi. Senhor, mas eu não sabia. Ele vai dizer: mas meu filho, quantas vezes você estava lá com o celular na mão e envia pessoas para falar do meu nome? Quantas vezes você passou na frente de uma igreja e você sentiu o desejo de entrar, ouvir a minha palavra, porque não é sobre o homem, é a palavra. Quantas vezes eu enviei alguém, quantas vezes. Deus, queridos, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá sinais, mas muitas vezes nós estamos em uma geração que está totalmente distraída hoje, uma geração que está distraída com tantas coisas, queridos, terrenas, e tem deixado Jesus de lado. Tem deixado o nosso Salvador de lado. Quantas pessoas estão distraídas com tantas coisas, bens materiais, passeios. Você convida uma pessoa para ir na igreja hoje, são tantas desculpas, queridos. Eu não sei quem te feriu, eu não sei o que você passou, mas não culpe Jesus por aquilo que as pessoas fizeram ou pelas suas escolhas. Jesus está no mesmo lugar e o convite sempre será o mesmo, o convite da graça para a sua vida. O convite é: caminhe comigo, meu filho, porque eu seguro a sua mão. Caminhe comigo, meu filho, porque eu não te deixo. Caminhe comigo, meu filho, porque eu te fortaleço. Não importa o que você passar, o Senhor vai te dar a direção. Não importa o lugar, o mais doloroso que seja o lugar, queridos. Jesus, Ele está com você. Jesus, Ele não falha, queridos. Jesus, Ele nos ama. E Ele tem uma palavra de promessa para mim e para a sua vida. Você se lembra da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei pede para eles adorarem a imagem de ouro. E eles se negam a adorar a imagem porque ele diz que só se prostrariam diante do Deus deles, que eles confiavam. E a ordem era clara: aquele que não adorasse aquela imagem seria lançado no fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham algo muito especial. Eles carregavam a presença de Deus na vida deles. Eles tinham a sua identidade, queridos, formada em Cristo. A identidade deles era em Deus. Então não importava o que eles passassem, eles acreditavam, eles entendiam que Deus estaria com eles, que se eles morressem, que morressem em nome do Senhor.
e eles são jogados dentro de uma fornalha. A palavra de Deus vai dizer que o fogo foi aquecido 7 vezes mais. No momento que eles foram jogados lá dentro, o guarda que estava na porta morreu. Mas e com eles o que aconteceu? A Bíblia conta que eles não estavam em 3 homens, estavam em 4 lá dentro, porque a presença do próprio Deus estava juntamente com eles, queridos. Porque, queridos, quando Deus entra comigo e com você no fogo, nada nos acontece, é Ele que cuida de nós. Quando Deus caminha comigo e com você no deserto, nada acontece, porque Ele cuida de mim e de você. Creia hoje, se você passar por qualquer motivo, qualquer coisa que você passe no deserto, na aflição, na dor, na enfermidade, queridos, creia que o Senhor Jesus está com você hoje. Creia hoje, queridos, que você não está sozinho. Em Isaías 43, a palavra vai nos dizer assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou e te formou, ó Jacó, Israel, não temas, porque fui eu, o seu Deus, que te chamei pelo teu nome. Quando passares pelas águas, eu, Senhor, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Eu cuido de você, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei. Queridos, o Senhor te ama. Se você passar pelas águas, Ele vai estar contigo. Pelo fogo, Ele vai estar contigo. Mas você precisa crer nessa palavra hoje. Que pela sua causa hoje o Senhor se levanta do trono. Pela sua causa hoje, queridos, o Senhor vai à sua frente. Pela sua causa Ele move mares, Ele abre um caminho no mar. Pela sua causa Ele faz água brotar da rocha no deserto. Ainda que você não veja, Ele é o Deus que te sustenta nos pequenos detalhes da vida. Ele é o Deus que não nos abandona, como eu falei, ainda que todo mundo se vá. Ele é o Senhor que fica. Ele é o Senhor que não nos abandona. Por onde você for, queridos, carregue a presença do Senhor junto com você. Moisés, depois que o povo peca, constrói um bezerro de ouro. Deus queria já acabar com aquele povo, mas Moisés ainda vai lá e ora pelo povo e pede: Senhor, mas o Senhor nos tirou lá do Egito, da escravidão, daquele pecado, nos trouxe para o deserto. Eu sei que eles erraram, Senhor. E Deus nem queria que Moisés ali protegesse a imagem do povo pelo pecado do povo. Mas Moisés fala: Senhor, mas olha esse povo, os teus filhos, Senhor, eles erraram, mas dá mais uma chance. E eles estavam rumo à terra prometida. Um deserto, um processo que era para durar apenas 40 dias, durou 40 anos, devido à desobediência de um povo ingrato que não soube agradecer tudo quanto o Senhor proveu na vida deles. A gratidão, queridos, ela abre portas, ela alegra o coração de Deus, ela abre caminhos para mim e para você. Deus vai dizer a Moisés: eu vou enviar um anjo, Moisés, para você, em Êxodo 33. Aí Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, então nem me faça sair daqui. Eu não quero um anjo, Senhor, eu quero a sua presença. Deseje essa presença de Deus por onde você for, queridos, que Ele vai direcionar a sua vida, o seu caminho. Diga hoje como Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Eu não sei os propósitos de Deus na sua vida, eu não sei qual caminho você tem percorrido, mas coloque Deus nesse caminho hoje. Coloque Ele na frente do seu propósito, da sua vida. Tudo que você fazer, que seja para a glória do nome dEle, que não seja para você, para a sua glória. Lembre, primeiro em mim, depois através de mim. Senhor, se não for para mim, essa porta não for sua, Senhor, eu não vou entrar. Se esse casamento não for para o Senhor, não me deixe me casar. Se essa igreja não for para mim, Senhor, eu não irei. Se esses amigos não forem para mim, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me mostre em todo o seu caminho a sua vontade. Coloque Deus à frente dos seus planos. Senhor, eu quero comprar tal coisa. Coloque Deus à frente, peço para Ele te mostrar. Pode parecer bobeira, mas não é a palavra de Deus. Quando Deus está na frente, queridos, Ele rompe com barreiras, Ele derruba muralhas através da nossa adoração, através da nossa fé. Ele quebra barreiras, Ele quebra muralhas.
Mas não se distraia nesse caminho, não deixe que coisas externas do mundo roubem a sua fé, roubem a sua caminhada com Cristo. Porque nada, queridos, nesse mundo vai preencher o vazio que vai ficar depois, quando as cortinas se fecham dos bastidores. Quando só está você e Deus no seu travesseiro, você vai se lembrar de tudo que Deus confiou a você, de tudo que você aprendeu, tudo que você viu. Não se perca nesse caminho, deixe Jesus caminhar com você hoje. Não perca esse propósito lindo que Deus tem na sua vida, o qual Ele confiou a você. Não perca, queridos, porque um dia você pode não ter a oportunidade de se lembrar disso, mas hoje Ele está te dando mais uma oportunidade, dizendo: filho, abre a porta do seu coração para mim, porque tudo que eu passei foi por amor a você. Tudo que eu sofri naquela cruz e eu não desisti, mesmo suando gotas de sangue, foi pela sua vida. Foi pela sua vida, então não desista da sua vida, não desista das coisas que o Senhor tem colocado diante de você. Profetize bênçãos sobre a sua casa, sua família. Profetize bênçãos sobre aquelas pessoas que te machucaram. Fala: Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Quero que cada um viva a sua vida. O Senhor conhece o meu coração, como o Senhor conhece cada um. Coloque cada uma dessas pessoas nas mãos do Senhor. Que a sua boca não seja boca de maldição. Que a sua boca não seja boca de mentira. Porque hoje nós vemos tantas pessoas mentirosas, muitas vezes se passando, usando a palavra de Deus, queridos, mas as suas vidas, muitas vezes, além de estarem com a vida arrebentada, estão arrebentando com a vida do outro. E não é o que a palavra nos ensina. Se tudo que nós falarmos estiver escrito aqui, que nós possamos viver essa palavra da verdade, que nós possamos confessar essa palavra da verdade, honrar a Deus em cada processo desse caminho que nós vamos passar. Jesus falou, era necessário que eu morresse para que se cumprisse o que havia sido escrito. Ele precisava morrer para que o nome do Pai fosse glorificado na ressurreição de Jesus. Porque a vida, queridos, ela vence a morte. Aonde Deus entra, as trevas não resistem, o mal tem que sair. Aonde Deus entra, a luz habita, a palavra limpa, purifica. Aonde Deus entra, queridos, tem mudança verdadeira. Se não há mudança, queridos, é porque Deus não entrou, não tem como. Não tem como nós estarmos, muitas vezes, inserido em um meio religioso, numa igreja que seja, inserido num corpo, no meio de pessoas que têm a mente aberta, andarmos com as pessoas que vivam a vontade de Deus, ouvir essa palavra, se não gerar fruto de mudança, porque ainda não encontrou Jesus. É preciso encontrar a Jesus. Não deixe para encontrar Jesus na sua dor. Peça para Ele abrir os seus olhos enquanto você está entendendo. Porque haverão dias que muitos vão procurar e não vão mais encontrar. Haverão dias de dor e aflição e talvez você até, como alguns, possam dizer assim: ah, Daiane, quantas eu ouvi isso? Jesus não vai voltar não. Quantas vezes Jesus falou, olha aí como tá. Queridos, Jesus volta todo dia para alguém. Eu não sei se o dia dele voltar para mim, eu não sei o dia dele voltar para você, mas eu sei de uma coisa: nós devemos estar preparados. Boa noite, querida Eva, Deus te abençoe. Nós vamos estar preparados, porque o dia e a hora nem mesmo Jesus sabe, somente o Pai e os anjos, mas Ele dará ordem aos seus anjos, queridos. E como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? O que você tem carregado? Talvez alguém te machucou tanto e você guardou essas coisas no seu coração e hoje você não consegue caminhar com Jesus porque você criou uma barreira como se Jesus fosse culpado. Eu vim aqui te dizer que Jesus não é culpado. Muitas das coisas que acontecem com nós são frutos da nossa indecisão mesmo, ou da nossa decisão de fazer algo sem colocar Deus à frente. Como eu falei, por diversas vezes vamos ter experiências na vida de fazermos coisas erradas, magoar pessoas e também sermos magoados. Mas ainda assim Deus nos dá a oportunidade de nos redimir, nos dá a oportunidade de gerar mudança, a vida de Deus. Então aceite essa oportunidade hoje que Deus tem te dado e Ele tem falado: filho, quem tem caminhado com você nesse caminho? Como estão os seus olhos? Eles estão abertos ou eles estão fechados? Abra os seus olhos.
Muitas vezes você caminha com pessoas que falam tantas coisas ruins e você sabe que fala ou faz e você ainda continua caminhando. E daí você pergunta, Daiane, mas a minha bênção não chega, pode ser por isso, pelo meio, pelas escolhas, pelas coisas que você ouve. É difícil romper algo, é difícil se separar de algo, é difícil qualquer processo que haja rompimento, que haja separação. É doloroso, percas são dolorosas, mas a pergunta é, você tem colocado nas mãos do Senhor todos que têm andado do seu lado? Você tem pedido direção? Você tem pedido como esses jovens para Jesus abrir os teus olhos? Porque no momento que Jesus abriu os olhos dele, eles viram a Jesus e entenderam o propósito. Eles abriram os olhos espirituais deles, queridos. Deixaram Jesus gerar mudança na vida deles. Abra os seus olhos espirituais hoje. Não desista de nada. Você é tão precioso para Jesus se você soubesse disso. E se você souber disso, fale isso para alguém também. A sua vida importa, a sua alma importa. Porque você não está nesse mundo por acaso. Lembra que eu já falei. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que ela mesma gerou, a palavra diz que eu, Senhor, eu não me esquecerei de você. Eu, Senhor, não me esqueço de você. Porque eu, queridos, que te escolhi. Fui eu que coloquei em seu coração um propósito, um sonho. Os seus sonhos estão nas mãos do Senhor. Coloque os seus sonhos hoje, a sua família. Cuidado, queridos, com as suas decisões e as coisas que você ouve. Porque a gente vê tanta gente hoje frustrada e decepcionada. Até mesmo falam, decepcionado com a igreja. Mas Jesus não tem culpa, queridos. Se nós pararmos de ir na igreja porque pessoas sempre são falhas, nós também não devemos estar lá porque nós também falhamos. Jesus nos quer lá. E tem muita gente hoje, muitas vezes sendo um instrumento ruim na vida de alguém, por estar frustrado, por estar magoado, acaba tomando decisões que prejudicam o outro e muitas vezes até influenciando pessoas a deixarem de Cristo. Mas hoje eu quero te dizer, queridos, de todo o coração, não escute as vozes que vão te tirar do propósito, não escute, queridos, não escute as vozes, queridos, que vão tirar você do propósito. Escute somente a voz de Deus sobre a sua vida. Creia nessa palavra de hoje. Jesus caminha com você. Não sacrifique a sua casa, a sua família, os seus sonhos, seu ministério. Não sacrifique pelas coisas que você tem ouvido. Coloque Deus na direção hoje da sua casa. Coloque Deus na direção dos seus projetos e diga como Moisés, Senhor, eu não quero um anjo agora não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Coloque Jesus, queridos, na direção hoje. Se você é de alguma igreja aí, você quiser comentar, Deus te abençoe, religião também é sua fé. Como eu falei, eu não vim aqui falar de fé, eu vim aqui falar de Jesus. Não vim aqui falar da sua fé, do que você crê, mas eu vim falar para você que o meu Jesus, o meu Senhor, Ele morreu na cruz para te salvar. E é Ele que muda a minha e a tua história. É Ele que é o nosso escudo fiel, o Deus poderoso, o Deus que vai à frente na minha e na tua batalha. Deixa hoje Jesus que eles mudar a sua história, porque Ele está no controle de todas as coisas. O homem, ele pode falhar. O homem, ele pode errar. Mas o meu Deus, Ele não falha. O meu Deus, Ele não erra. Deus abençoe a sua vida. Nosso Deus não falha. Ele é escudo, Ele é poderoso, queridos. Ele está no controle. E é justamente isso, Eva. Diariamente nós somos levados pela vida, situações temporais, presentes, que vão nos fazer, queridos, muitas vezes ouvir coisas que querem nos tirar do propósito, mas não duvide de que Deus está no controle. Você vai escutar coisas ao longo do caminho, pessoas, assim como eu disse que aconteceu com Jó. Um homem justo, fiel, temente a Deus, passou por tantas dores, né? E as pessoas que estavam do lado dele, que deveriam ajudar, dizer, meu amigo, meu irmão, você é um homem bom, eu também não entendo o que tem acontecido com você, mas eu tô do seu lado para te ajudar, eu tô com você e eu vou te ajudar. Você precisa de alguma coisa, amigo? Não. Se levantaram contra ele e ainda queriam julgar ele como pecado, julgar ele que ele era culpa dele tudo aquilo que aconteceu, mas o próprio Deus, que ele em sua palavra diz, Jó era justo, bom,
Aquilo foi mesmo para que se manifestasse a glória de Deus. E muitas vezes a glória de Deus vai se manifestar na dor, como foi com Jesus. Nós não vamos entender. Mas Deus sempre tem um propósito. Faça hoje pela sua família. Faça o melhor pelas pessoas que você ama. Não coloque ódio no seu coração. Não guarde tristezas, mágoas, rancor. Não guarde sentimentos ruins, queridos, porque isso, na verdade, acaba apenas nos afastando do bom, do melhor que o Senhor tem para nós. Creia sempre, como eu li essa palavra aqui, que aonde você estiver, se você passar pelas águas, o Senhor estará contigo. Se você passar pelo fogo, o Senhor estará contigo. Porque o fogo não vai te queimar, as águas você não vai se afogar, porque o próprio Deus, quer dizer, aquele que controla as estações, o tempo, o próprio Deus vai à sua frente hoje e Ele cuida de você, porque Ele te ama e Ele tem um propósito lindo para a sua vida. Aonde Deus entra, Ele gera mudança. Aonde Jesus entra, o mal tem que sair. Então creia hoje nessa palavra de Deus para a sua vida, fica essa palavra no seu coração. Caminhe juntamente com Cristo, coloque Ele à sua frente, à frente das suas decisões, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais, queridos, do que nós pedimos ou do que nós pensamos, porque Ele é o Deus, Ele é Pai, Ele é protetor, Ele é aquele que conhece o seu amanhã e Ele é aquele que cuida de você, que sabe o melhor para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, que esteja comigo até aqui, fica essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. Ore juntamente comigo. Coloque as pessoas que você ama nas mãos do Senhor, a sua casa, a sua família. E vamos orar. Creia como esse louvor. O nosso Deus é escudo. Ele faz milagre. Que o Senhor te abençoe. Amado Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar e te entregar, Senhor, em tuas mãos. Essa vida que está aqui, Pai. Eu não sei, Jesus, o que ela tem passado, pode ser o vento forte, pode ser temporal, pode ser dor, tristeza, decepção. Eu não sei, Senhor, o momento que ela está enfrentando, mas eu sei que há um Deus sobre as nossas vidas que está no controle de tudo. Há um Deus que não falha, que se faz presente, tão somente se nós crermos e colocarmos Ele na frente, é Ele que cuida de mim e de você. Por isso hoje, Senhor, eu te entrego essa alma em tuas mãos. Visita essa casa, esse coração com graça, com amor, com vida de Deus. E que em tudo, Senhor, essa pessoa entenda hoje, em nome de Jesus, que não importa qual seja o caminho, se caminharmos com Cristo, estaremos seguros. Porque o Senhor nunca nos deixa. Que Deus te abençoe. Fica essa palavra no seu coração. Estarei avisando as próximas lives. Tenha uma boa noite, porque Jesus, porque o nosso Deus Israel, Ele te guarda e Ele cuida de você. Uma boa noite, fique com Deus.